campanha da FEB quando ela diz: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é uma ilusão, procure ajuda. Então, em cima desse slogan e do evangelho que a gente adentra o nosso estudo, o nosso trabalho na manhã de hoje. Vamos, Manu? Eu pedi a Manu para passar. Filomeno de Miranda, eu pedi para passar para entrar no clima. Filomeno de Miranda, no livro Temas de Vida da Morte, me permito fazer a leitura e o comentário, ele nos traz a primeira reflexão sobre suicídio. Segundo ele, o suicídio é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana, que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Bem, qual o nosso entendimento? Nós somos conhecedores de que nós somos criados simples e ignorantes, e no dizer de Paulo, devemos voltar a Deus em espírito e verdade. Todos nós estamos aqui para evoluirmos e chegarmos à perfeição relativa, mas também somos sabedores que, ao reencarnarmos no mundo de expiação e provas, essas são as duas principais finalidades de estarmos aqui. Todos nós estamos aqui como prioridade para, através das provas, adquirirmos a inteligência, aliás, pormos em prática a inteligência, para conhecer não só português, matemática, história, geografia, mas conhecer as leis divinas e, em praticando-as, adquirir as virtudes morais. Esse é o primeiro objetivo nosso. Mas também temos o segundo, que é a expiação. Eu sempre digo que a expiação, a meu ver, é uma fatura a ser paga. Quando numa encarnação a gente infringe as leis divinas e não pagamos, não resgatamos, a gente gera fatura. A expiação é sempre futura. Então, nós estamos aqui para depurar a nossa alma. Aliás, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer lá, no seu artigo 16, que para que nós voltemos ao caminho do bem, eu preciso me arrepender sinceramente, depurar-me e reparar no bem. Então, é preciso que a gente, ao tentar, através do atendimento fraterno da casa, enquanto que o Evangelho, a própria doutrinária, enfim, qualquer momento que nós tenhamos de poder esclarecer alguém, de maneira amorosa, evidentemente, mas não menos direta, diga: olha, nós estamos aqui para, através das provas, nos melhorarmos a cada dia, mas da expiação se depurar. E mais, meu irmão, minha irmã, ninguém está aqui para sofrer ou passar dificuldade que não possa vencer. Não existe reencarnação que você não possa vencer. Está no Evangelho, aquela passagem do homem que devia 100 mil e outro que devia 100. Que bom que a gente pode, se é que eu posso dizer, bom, me permita, é só repertório teórico, que bom que eu possa estar sofrendo agora por esse ponto, porque com certeza esse ponto vai nos ajudar a resgatar todos os outros. Entendem? Então, não é melhor agora passar um apertozinho nessa situação do que vir toda a fatura de 100, se eu posso pagar todos os 100 em um? Então, é isso que a gente tem que estar passando para as pessoas. E me parece que é isso que Filomeno diz aí, que a gente precisa sair do primarismo. Nós não estamos mais no mundo primitivo, onde os instintos prevalecem de sobrevivência, de relação, de reprodução. Hoje nós temos livre-arbítrio, linguagem articulada, inteligência, raciocínio, portanto, faculdades para justamente, repito, me permitam repetir, adquirir através das provas todas as virtudes que eu preciso e me depurar. Não tem outro caminho. Mundo espiritual não tem jeitinho. Mundo espiritual, na linguagem filosófica, ela é dicotômica. É sim ou não. Ou você fez, ou você não fez. Aqui a gente discute, eu vou pensar em fazer, fiz um pouquinho, né? Espiritualidade não, preste contas. E aí eu brinco, o Anivan já conhece meu repertório de trás para frente. No livro Nosso Lar, o que a gente aprendeu lá? Que no Ministério da Reencarnação, no Departamento de Esclarecimento, todo mundo é chamado para reencarnar, não é verdade? O que é que o mentor faz? Vou dizer que Eusébio seria meu nome lá. Eusébio, senta aqui. Olha, você vai nascer assim na Bahia, vai nascer em tal lugar. Possivelmente sua mãe vai ser essa, seu pai é essa. Todo mundo tem um pai que merece, uma mãe que merece. Se for casar, vai ter esse marido, vai ter esse... Tudo programado direitinho. Você aceita? Sim, senhor. Olha, você vai ser palestrante, vai ser médium, doutrinador, dirigente. Você vai ter a obrigação, o dever de esclarecer as pessoas. Você aceita? Sim, senhor. Quando chega aqui, é um tal de Sabiné. Eu vou fazer faculdade de Sabiné. Eu tenho que ir fazer não sei o que, Sabiné. E o principal não faz. E quando a gente desencarna achando que fez muita coisa, mas na hora da prestação de contas, não, sim. Não, sim. O que é que acontece? Volta.
Só que agora, Filomeno diz o que para a gente? Não, é a última encarnação nossa no mundo de expiação e provas. Não, a próxima reencarnação, se eu posso assim me expressar, é regeneração. E só vai habitar aqui quem não cometeu nenhum sídio. Nenhum deles, infanticídio, parricídio, nenhum sídio. Ninguém vai habitar esse mundo. Então, olha a gravidade e a importância desse tema e desse trabalho. Ficou nítido? Avancemos. Na questão 944 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta objetiva: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Quando a gente estuda pedagogia espírita, a gente precisa ter cuidado em não fazer apenas análise interpretativa morfológica. Ela tem um sentido também espiritual por trás de cada colocação. Então, veja que um tema transversal que aparece aí, não aparece aí, mas está nessa resposta dos espíritos, é a seguinte. E aí eu vim aqui para falar com amor, com carinho, mas não posso faltar com a minha responsabilidade enquanto expositor. Peço escusa se porventura sair ou chegar no ouvido de vocês de uma maneira não muito interessante, mas eu tenho que falar de coração, como se estivesse querendo ouvir aí. Há um equívoco muito grande em as pessoas dizerem assim: eu sou dono ou dona do meu corpo. Eu queria pedir permissão a vocês para me dizerem onde é que está escrito isso na codificação. Em nenhum momento na codificação espírita diz que você é dono do seu corpo. Você é administrador. Nós somos donos de 3 coisas apenas: da mente, do pensamento e mesmo dado agora do perispírito. Isso é nosso. As demais coisas são empréstimos. A gente leu na codificação, o corpo é um instrumento do espírito. Isso é instrumento, é ferramenta, não é meu. Está lá no Evangelho, dá-te conta da tua administração. Não é só a administração de casa espírita, não, é do corpo também. Então, mesmo eu podendo fazer tudo com ele, eu não devo fazer. Dentre as coisas que eu não devo fazer é tirar minha própria vida. Porque tirar a própria vida, no dizer de Viana de Carvalho, no livro A Luz do Espiritismo, ele diz que é você reclamar com Deus, é você chamar Deus de ignorante. Agora, pense comigo na minha fala inicial. Se foi planejado no meu corpo assim, se foi planejado não determinismo, as possibilidades de eu viver desse jeito, como é que agora eu chego aqui e reclamo? É você chamar Deus de ignorante. Mas se Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ele sabe de tudo. E ele programou uma reencarnação nossa para a vitória no bem. Nós vamos vencer. Agora é preciso, como diz Lázaro no Evangelho, obediência e resignação, e não reclamar. E o suicídio é o maior crime de reclamação contra a divindade, contra a lei divina. Percebem? Podemos avançar? Em um Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 12, Kardec pontua: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, ou sob a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Já falei sobre isso. Mas o que eu quero reforçar? Aprendamos a sofrer com resignação. É um equívoco também que dizem por aí, eu acho que aqui, com certeza, pelo que eu vejo no perfil da casa, é uma casa séria, que estuda a doutrina. Isso não acontece por aqui, e com a coordenação do CRM, eu sei que aqui é muito sério, mas é um equívoco que dizem por aí, que o espírita é sadomasoquista, que o espírita prega que a gente nasceu para sofrer. Bom, eu queria que vocês me dissessem, do ponto de vista consciencial, qual foi o benfeitor amigo que não teve que sofrer para crescer? Todos que cresceram passaram aperto. Para a gente rir um pouquinho, Paulo de Tarso. Estudei Paulo de Tarso, não as obras comuns, Paulo esteve em outras de Fernando Ferraz, muito boa. Testemunho da Verdade, etc. Paulo de Tarso, o que é que ele narrava? Quando ele volta na segunda viagem para resolver os problemas das casas cristãs, leia-se espíritas, da época, o que é que ele dizia toda noite, depois do café? Só contava situação difícil. Meus irmãos, eu apanhei hoje, cuspiram em mim, botaram ele no túnel, jogaram do muro para o outro lado, e ele falava isso rindo, e pessoal, você ainda fala isso rindo? Graças a Deus que eu estou apanhando por Jesus. Então, quer dizer, ele é sadomasoquista? Não, entenda a filosofia. Preste atenção no que eu vou dizer. Vai soar aí diferente, mas raciocinem comigo. Se você passa o dia trabalhando por Jesus e não sofre, bote as suas barbas de molho. Alguma coisa está errada, porque se todo benfeitor amigo sofreu, porque você não vai passar o dia sofrendo porque fez um trabalho pelo Cristo.
Aí alguém diz, não, como é que você está, Livão? Estou ótimo. Meu dia foi maravilhoso. Foi mesmo? Você apanhou? Não, então não foi. Entenderam a lógica? Aí, quando a gente fala isso, é sofrimento, não é. Porque se tem 10 que querem que eu faça o bem, tem milhões que não querem, então é natural que a gente apanhe. É um acidente ali, é uma dorzinha aqui, a luz acabou ali, alguma coisa nos acontece quando eu estou fazendo trabalho no bem. Então, atenção, querem saber se estão indo direitinho? Façam uma avaliação à noite. Apanhei o dia todo, ótimo. Meu dia foi maravilhoso. Mas não apanhei porque eu perdi noite, porque eu usei drogas, porque me promiscuí. Não é por essa dor é outra coisa. Estou falando a dor no bem. Quando você falou e alguém não lhe ouviu, virou o rosto. Quando alguém falou e disse, olha, eu vou contar minhas histórias aqui, entende? Então, é uma brincadeirinha, mas é sério. Então, passar essa compreensão para as pessoas não é importante, quer dizer, a dor passa... olhe por o lado teórico. Eu vou gostar da dor. Eu vou passar a gostar, temporariamente. Aliás, Joana de Anjos fala isso de bênção. A dor é a alma do negócio. A dor, ela só aparece quando eu saio do caminho da verdade da vida. A dor só aparece quando eu uso mal o livre-arbítrio. Então, vamos usar a inteligência. Bom, se para eu não ter dor, eu tenho que usar meu livre-arbítrio, qual é a senha? Cumpra a lei divina. Toda vez que eu cumpri a lei divina, eu não apanhei. Olha que beleza. Mas toda vez que eu quis fazer o que eu queria, porque o dono do meu corpo sou eu, a lei divina e não Deus me puxou a orelha. Então, é claro que na hora que eu estiver consolando alguém que passa por esse pensamento suicida, o discurso não é esse, mas é por esse caminho. Perceberam? Então, veja quanta coisa tem por trás de cada texto espírita. Avancemos, mano. Continua Kardec no capítulo 5, item 15. Mas, para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Para mim, a palavra-chave nesse período, nesse parágrafo, é eternidade. Eu dizia no início, e agora vamos fundamentar o discurso. Eu constatei, nós já constatamos, a gente que trabalha e viaja, faz palestras por diversas casas espíritas, guardando muitas exceções, há um descuido em não se falar de imortalidade da alma. Fala-se de cosmologia, de física quântica, isso é importantíssimo. Mas o povo, meus colegas, o povo que somos nós, está precisando de Jesus. Vamos tornar as palestras públicas mais simples, trazendo o evangelho. Claro que nós aprendemos com Herculano Pires, no Espírito e o Tempo, esse livro dele, de que não se pode falar espiritismo sem ciência, filosofia e religião, eu sei. Não se pode falar sem esse tripé. Mas no momento de transição, está na hora de aproximar o evangelho das pessoas. E ao falar do evangelho, um princípio que aparece, além de Deus, é a imortalidade da alma. Pense comigo, depois dessa pandemia, quantos irmãos nossos, parentes de vocês, outros, eu fui lá, fiquei 8 dias no Hospital Português, entre lá e vai e vem, o médico disse para mim, me permite fazer uma biografia de 1 minuto, doutor Alexandro, gente fina comigo, disse, Eusébio, não sabemos o que fazer com você, você vai entrar aqui, mas pode sair no saco plástico. Foi ele que teve que me dizer, olha o clima que estava, e agora eu fui buscar o quê? Cadê a filosofia espírita na minha cabeça? Não veio. Cadê perispírito? Não veio. O que é que veio? O evangelho. E outros fenômenos mediúnicos que aconteceram lá, que eu não posso contar aqui, depois eu conto. Mas, provando que a gente tem auxílio espiritual. Então, eu estive lá. Então, o que foi que me fez sair em 8 dias, enquanto a gente ficou lá, e lá no quarto, morreu. A esposa gritando, filho desesperado, meu pai, minha mãe, e eu no quarto, a enfermeira vindo, e aí, tá vivo? Eu digo, tô. Entendeu? Tá bem, tô. E depois as pessoas dizem, como é que você tá tão tranquilo? Eu digo, eu sou espírita. Se eu morrer, eu quero morrer em paz. Me lembrei de Chico, morra com educação. Mas, para ter essa consciência de mortalidade, não é fácil. Porque a coisa é séria. Você naquele quarto frio de hospital, todo mundo com medo de entrar no seu quarto para não se contaminar por você. Você tem quem com você ali? Foi ali que eu vi que meu mestrado, meu serviço público, minha casa, minha roupa de marca, não é essa, meu perfume, nada disso me fez agora funcionar ali. Então, o que é que me funcionou ali? A crença na imortalidade da alma. Não quero dizer com isso que não tem que ter o que é bom, não, viu? Tem um que é bom, trabalham para isso. Mas aonde está teu tesouro, aí está teu coração. Então, é preciso que nós, aqui dessa tribuna,
voltemos a reforçar o discurso da vida espiritual, que a gente sai e volta dela. Parece que a gente está deixando de falar isso, e é paradoxo? É. O espiritismo, qual é a função dele? A função do espiritismo é regenerar moralmente a humanidade. De que forma? Combatendo o materialismo, não é a matéria, não é combater a mesa, é o materialismo, que foi muito forte, que é bom de filosofia e história, sabe o que eu estou dizendo? Século XVII e XVIII, até o ponto de um filósofo, Schopenhauer, dizer: curtam a vida porque a vida é única. Realmente ele não mentiu, a vida é única mesmo. A gente sai e entra da mesma vida, mas nós temos várias existências corporais. Mas o fato de a existência ser uma não me dá o direito de agora desgastar todo o fluido vital, que eu vou falar mais adiante. Então veja que é muito feliz isso mesmo, a fala de Kardec. Crer na eternidade, falar de imortalidade, não existe, é ilusão, parafraseando a Febe, você desencarnar por suicídio, por isso, entendem? Então fica aqui o convite, eu sei que essa casa já faz, tanto que o nome da casa já leva o nome Consciência e Vida, mas é importante reforçar o evangelho em doutrinária e reforçar a crença em Deus, como diz Divaldo, as pessoas perderam o endereço de Deus e o endereço de si mesmo, e reforçar a imortalidade da alma. Desculpa a ousadia de dizer o que vocês devem fazer, mas é que se eu estivesse aí, eu gostaria de ouvir palavras que me confortassem, deixando um pouco da ciência e filosofia, que é importante também, para outro momento, quando eu estivesse no grupo de estudo, alguma coisa desse tipo. Avancemos. Ainda no capítulo 5, item 16. E aí, eu estou ousando dizer que Kardec concorda comigo, eu que concordo com ele, mas eu vou trocar. Então, Kardec concorda comigo quando diz: a propagação das ideias materialistas, ele que está dizendo, é, pois, o veneno que inocula, em grande número, o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Eu vou nem analisar, só vou perguntar. Ideias materialistas, quais são? Pitbull raivado, malvadão, entendem? Não vou baixar o nível da vibração. Isso aí é materialismo. Paredões. Quem manda em meu corpo sou eu. São ideias materialistas. Mas o que me preocupou foi o final do período. Apóstolos que pregam isso. De que apóstolos Kardec está falando? Da gente. O apóstolo, se é uma doutrina espírita, dita por Allan Kardec, ele não está falando para católico. Mas não é que eu fale de ideia materialista quando eu deixo de falar das coisas espirituais. Está no livro dos Espíritos. Não basta apenas não fazer o mal. Deixar de fazer o bem também é o mal. Então, quando eu deixo de esclarecer as pessoas pela imortalidade da alma, eu estou fazendo isso. Deixa eu abrir um parênteses para a Nivan, para saber. Há um mês, Nivan, eu estive em Dias d'Ávila fazendo seminário sobre mediunidade. Muito bem. Queria que divulgasse, mas não pediram paciência. Não sou eu comentando esse mérito burocrático. A verdade é que, no final do intervalo de um espaço para outro, uma senhora, cabelo branco, bonito, meu sonho é ter cabelo branco, acredita? Ou careca ou cabelo branco. É meu sonho, acho chique, né? Mas eu acho mesmo. Sabedoria, sabedoria. Veja bem. Então, uma senhora de cabelo grisalho me chamou, meu filho, eu sei que é mediunidade o tema, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou com uma neta que vem se cortando há um tempo, está querendo se matar, e a gente sabe que a obsessão realmente incorpora em casa a neta, é uma situação. O que é que eu faço? Diga aí. Aí chamei a dirigente, fiz todo aquele protocolo, porque eu sou convidado, não posso falar em nome da casa. Mas a verdade é que, qual é o fato? O seminário era mediunidade, e na casa de uma espírita, a neta estava tentando se matar já há um tempinho. Qual a causa? Todas essas que a gente está conversando e outras a mais. E o que fazer? Aí a dirigente, mas você nunca me disse... Aí é que eu digo a você. Mas a dirigente disse, mas minha senhora, minha amiga, você nunca me contou, estava com vergonha. Eu achei que a casa não pudesse me ajudar. Mas vamos lá, pode ajudar sim. Agora eu pergunto, só para deixar no ar, porque não é o tema da manhã, o médium está preparado para receber suicida? Desencarnado? Vocês já imaginaram a vibração de um irmão? Não estou falando mal deles aqui, que por sinal foi até deselegante. Eu quero dizer que os irmãos que estão aqui assistindo a palestra suicida são nossos irmãos, e de forma alguma meu pensamento eu falo para criticá-los aqui. Ao contrário, eu me solidarizo com eles. Mas, de qualquer forma, vocês estão preparados para receber irmão suicida, que acabou de desencarnar ali online, que ainda está ligado ao fluido vital que eu vou falar daqui a pouco? Não sei como é que você dá a comunicação de espírito desse. Já sabemos como? Então, é isso que a gente precisa trabalhar, focar nos objetivos. E na mediunidade é fundamental.
eu vou só dizer para vocês, segundo Chico Xavier, os umbrais estão todos vazios. Quem está agora aqui encarnado são todos que vieram de lá. Ele falou, a mãe dele falou isso no livro Cartas de uma Morta, que abrir-se-iam as portas dos umbrais para que os espíritos tivessem a última oportunidade. Então, aqui está pipocando. Você está preparado para atender esses irmãos? Nas palestras estão preparados para esclarecer esses irmãos? Mas se você nem tem ciência disso, como a gente conversava com a Fátima aqui, eu nem estou divulgando isso, eu vou ter condições de esclarecer ninguém? Vamos ser sinceros, não. Então é preciso que a gente comece a se revestir de entranhas de misericórdia, como diz Paulo, para a gente começar a fazer esse trabalho. Avancemos? O espírita, diz Allan Kardec, reforçando a minha fala, tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Então, ele agora vai elencar quais argumentos a gente tem que ter para combater o suicídio. Primeiro, a certeza de uma vida futura. O que é isso? Imortalidade da alma. Em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido sobre a terra. Não preciso repetir. Ele está dizendo que, para a gente começar a combater o suicídio, pregue, divulgue, estude o quê? Imortalidade da alma. Vida no mundo espiritual. Primeiro item. Segundo, ele diz, nós espíritas, para combater o suicídio, temos a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Que se liberta de um mal para incorrer no mal pior, isso você falando para alguém, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu. Esse parágrafo é lindo. Vamos nós. Agora eu vou ter que ir para a ciência um pouquinho, peço permissão. Nós aprendemos, no processo reencarnatório, que nós recebemos, fica do lado esquerdo aqui no baço, chakra esplênico, a gente recebe aqui o nosso galão de gasolina, não é? De fluido vital. É isso? O fluido vital é uma transformação do princípio vital, que dá vida ao corpo. É a tradução é a narrativa mais simples. Muito bem. Nesse planejamento reencarnatório, esse fluido vital de Eusébio, por exemplo, é para ele viver de forma natural. Claro, eu vou perder noite um dia, vou estressar um dia, isso gasta fluido mesmo. Mas, em tese, eu não vou fazer nada para me ter um suicídio indireto. Eu não vou adiantar aqui, porque alguém vai falar sobre isso essa semana. Então, Eusébio teve o fluido vital para viver 80 anos. Mas, com 30, Eusébio vai e tira a vida. O que é que nós aprendemos? Primeiro, eu fico preso ao corpo físico que está decompondo no cemitério. Eu vejo as larvas, vejo tudo. Olha o primeiro sofrimento. Mas alguém pode dizer, então, Eusébio, quando o corpo se decompor, só vai ficar o osso, então agora vai acabar. Quem estudou o livro Mentes Interconectadas, de Sueli Caldas Schubert, vai saber o que eu estou dizendo. Existe uma coisa chamada campo mórfico. O corpo não está ali, mas o fluido vital também não é mais fluido. Fluido vital, a palavra fluido é quando está no corpo. Antes, quando ele fica mais quintessenciado, ele volta a ter o nome princípio vital. Então, o princípio vital está ali ainda no cemitério, no caixão. E é isso que faz ligar o espírito ao corpo, já que não tem mais pele, mas tem princípio vital, entendem? Então, ele fica ligado ali 50 anos. Mesmo não tendo mais a pele do corpo, só o osso, está ali o campo mórfico do princípio vital. E quando acaba, pronto, ele vai para o nosso lar, Vale dos Suicidas. Mais um tempo. Agora, então, quando você fala, claro, você vai falar isso para alguém com amor, né? Mas tem que falar. Agora eu pergunto, qual a vantagem que essa pessoa teve de se suicidar? Me diga. Nenhuma. Então, qual é a proposta? Cuide do seu corpo físico. Cuide desse instrumento do espírito. Porque, para mim, nesse período, a palavra que precisa ser chamada a atenção é o céu. Porque é dito, e aí com todo respeito a nossos irmãos católicos, protestantes, nada contra, o que é dito? Aceitei Jesus ou para o céu? Não aceitei Jesus ou para o inferno? Nós aprendemos com Allan Kardec e os espíritos que céu e inferno são estados de consciência. Quando minha língua é grande e falo da vida dos outros, eu estou no inferno. Mas quando estou fazendo uma palestra como essa, eu estou no céu, não é? Então, céu e inferno é estado de consciência, não é um estado geográfico. Agora, vamos raciocinar. Se tem 200 pessoas falando da vida dos outros, aquele local é o inferno mesmo. Mas se tem 200 pessoas fazendo bem, aconselhando, dando conforto, é o céu. Então, olhem, percebam quanto discurso a gente tem que desconstruir, que já deveria ter sido desconstruído há muito tempo, se realmente nós, espíritas, ele vai dizer isso aí, tivéssemos cumprido nosso papel na sua plenitude, percebem? Em tese, não era para a sociedade mundial estar falando mais de armas, ou bem pouco.
Não era para a sociedade mundial falar de nenhum suicídio, porque nós cristãos, trabalhadores da última hora, deveríamos, no mundo inteiro, estar configurando o Evangelho do Cristo, falando dos princípios básicos da doutrina, mas não o fizemos. E nós seremos responsabilizados. Mas que bom que não tem a exceção, que são vocês, que estão lutando para voltar a discutir isso, e discutir nessa perspectiva, trazer, vou estar sempre voltando isso até o final da palestra, voltar a fazer espiritismo para o povo. Espiritismo com simplicidade, trazendo o povo para o Evangelho, consolar, falar de imortalidade, dizer que ninguém morre, dar conforto, sabe? Depois a gente é para o outro lado. É dessa forma que eu quero acreditar que a gente vai cumprir bem o nosso papel. Avancemos? Que o suicídio, continuando a nosso discurso, né? Nossa né? Meu marido, meu arrimo, vou acompanhá-lo, vou vê-lo, se mata. Vai ver? Não. A gente aprendeu que pela faixa vibratória, independente da moral do espírito, o marido pode estar na vibratória lá em cima e ela vai estar com certeza embaixo, presa ao corpo, não vai ver nunca. Então, perdeu a chance. O suicídio é reclamar contra Deus, lembra? Atentou contra a lei divina, transgressor, vai passar o aperto junto ao corpo, ainda vai voltar para completar o tempo e não vai ver o marido. Agora, o marido pode vê-la, isso é óbvio, mas o contrário não é verdadeiro. Então, não tem vantagem nenhuma em praticar-se o suicídio. Por isso mesmo, considerável já é o número, aí vamos começar a aliviar, né? Aliviar a nossa conversa. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, olha que responsabilidade, vou ler devagarinho, diz Kardec. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. E aí, tudo bem para você? Só tem 50 milhões no Brasil, segundo o IBGE. Deve ter aumentado agora para um pouquinho, né? Estou assim, vamos arredondar para 100. O que tem a 100? Só? E aqui tem que deduzir. Não é só espírita enquanto trabalhador, não. É aquele que acredita nos princípios espíritas. Deus, por sequência, né? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e evolução. Acreditou nisso, é espírita. E aí estamos fazendo isso? Olha o que está dizendo aqui. Quando todos forem espíritas, não vai ter mais suicídio. Ele está dizendo. Ele está mentindo? Esse texto que está no Evangelho foi revisado pelo Espírito de verdade. Jesus tem conhecimento, então ele não mentiu. E o que é que eu estou fazendo para poder isso se concretizar? Esse trabalho que estou fazendo aqui. Por isso que estou felicitando, não é num confete, não. Vocês estão cumprindo isso que está aí. Tentando encher. Aqui é para encher mesmo. Aqui é para a gente sentar no chão, ficar na janela, no teto. Tem que encher mesmo. Quanto mais gente tiver aqui para conhecer isso, a casa estará cumprindo, a sua casa, a nossa casa estará cumprindo bem esse papel. Avancemos. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, quer dizer, o materialismo leva ao suicídio, a do espiritismo evita, fato que a experiência confirma. Sem análise. Avancemos. Questão 943 do Livro dos Espíritos. Então, diante de tudo isso, de onde vem o desgosto pela vida? Agora que esse slide aqui, Deus me dê força para falar, viu? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Eu vou ler e comentar. Resposta. Analisem os adjetivos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Este suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. Vamos traduzir.
antes de falar das 3 frases ali, ociosidade, fé e saciedade. Aí vamos conhecer meu discurso, porque ele já cansado de ouvir. Ele deve dizer assim, seu Zé, parece uma vitrola, repete. Meus amigos, nada contra a tecnologia, pelo amor de Deus. É só uma análise do discurso. Se minha televisão de 50 apresenta o Jogo do Brasil, para que eu vou comprar uma de 60? Eu vou ter que trabalhar mais. A não ser que vocês ganhem 20 mil, tire meu discurso. E tem gente que pode comprar à vista. Mas se a mesma está de 50 e eu vejo a de 60, para que eu vou me endividar? Que eu vou ter que trabalhar mais, gastar mais tempo com as coisas do mundo, enquanto eu poderia estar utilizando meu tempo para um fim útil. Eu estou falando de saciedade. Eu quero ter mais. Jovens hoje, eu vou usar um discurso forte, está gravando, vai ficar aí, não estou mentindo. 90% dos jovens que eu já estou fazendo uma pesquisa de campo para meu doutorado estão vendendo o corpo. Estão malhando na academia para vender OnlyFans. Jovens que não querem mais fazer concurso, querem fazer faculdade, querem vender o corpo. Então eu pergunto, onde é que está a família nesse contexto? Porque tudo é a sociedade, tudo é o governo. E a nossa família, como é que está? O jovem que não dá mais bênção aos pais, que pede a chave para sair porque vai chegar tarde. Imagine. Então, uma inversão de valores imensa. Então, qual é a proposta que eu falei do discurso repetitivo? Que eu sempre, quando eu levantar, eu falo. Não finja ser aquilo que você não é. Porque quando a gente finge ser aquilo que você não é, diz a irmã Sedufo, em Reforma Íntima Sem Martírio, a gente sofre 2 vezes. Eu sofro porque eu finjo para vocês aquilo que eu não sou. E um dia vocês me pegam na mentira. Palavra bonita, não vale nada, porque a língua é grande. Ou vocês criam a imagem de Eusébio que ele não é. Então, seja você mesmo. Eu ainda dou nome feio, não quero dar mais não. Eu dava 10, estou dando 5. Eu gostava do Vitória, paciência, né? Mas vou torcer para o Bahia. Então, brincadeiras à parte. Então, mas seja sincero, sem ser vulgar, sem ser ignorante. Então, para que fingir? Nivan, o amor... Qual é o meu de pecado? Lá vem aquele peste ali, miserável, vai para lá. Isso é falsidade, hipocrisia. Então, para que ser assim? Seja você mesmo, sabe? Autêntico. Porque, olha, para brincar um pouquinho, a pior coisa das pessoas é achar que médio é burro. O médio ostensivo, aquele que vê, né? Aquele que se olha, sabe de tudo. Então, quando está conversando com você, e aí, minha colega, esqueci o nome de sua esposa, Ieda. E aí, Ieda, você torce para o Bahia? Você é Bahia ou Vitória, querido? Essa é inteligente. Brincadeirinha. Você é Bahia? Sou. Aí aumentou aqui. Mas, Ieda, você é Bahia? Sou. Mas, Ieda, entendem? Então é falta de inteligência. Mentir para o médium. Não pode servir a Deus e a mamon. Não pode servir 2 senhores. Mas eu sei. Eu estou torcendo também porque a Bahia é o Nordeste que passa a ser respeitado. Mas entendem? Então, Paulo já diz, existe uma nuvem de testemunhas. Não adianta fingir que você não é, porque o Espírito sabe. Uma coisa grave que é importante pontuar. Quando você xingou alguém lá para trás, que vocês não estão fazendo mais isso, nem eu também, você parou para pensar que o pai da criatura desencarnada pode ter ouvido você xingar a filha dele? Filho dele? Aí você está fazendo obsessão, mas eu faço palestra, eu dou passe, eu sou ando obsidiado, aquela língua grande, xinga a vida dos outros. Os pais desencarnados não gostam de ver seus filhos. Se eles não são espíritas, vão perseguir você, entenderam? Então, olha como o discurso da imortalidade fica natural. Então, pense nisso. Isso não é um discurso filosófico, não, é da natureza. Então, peraí, você está me dizendo que toda vez que eu desejei mal a alguém, alguém escutou. E a fatura vai chegar, porque o problema de nós outros, e me permita botar no geral, é achar que a gente vai ficar impune, que nada vai... A gente pode não ter roubado, matado, se suicidado, mas deve ter feito alguma coisa. A mínima é que suja a lei divina, eu tenho que resgatar, não pode ficar um ponto sujo no meu perispírito. Eu tenho que mudar, entende? Então, isso é importante falar, de a gente buscar ocupar o tempo com uma coisa útil, e não gastar só tempo para ter dinheiro, para ter coisa. Para que isso, criatura? Apesar de estar lá no Evangelho, homem no mundo, tem que viver no mundo, curtir Costa do Sol, que é gostoso mesmo, Costa do Sol é maravilhoso. Ir para Paris, então, é meu sonho da minha vida, mas não vou ficar na torre, que também é de altura. Mas, mais importante do que isso, é aonde está teu tesouro, está teu coração. Preparar a mala. Aí eu tenho que trazer Joana de Anjos para conversar com a gente rapidinho. Prepara a mala, criatura. A nossa mala hoje está cheia de coisa.
é perfume da Natura, da Boticário, é cheque especial. Desvazia essa mala, criatura. Ainda perfuma para morrer, ainda perfuma direitinho. Das brincadeiras à parte, é sério. Porque quando a gente chegar do outro lado, segundo o nosso lar, que a gente sentar naquela cadeira que veio, a gente vai sentar na mesma cadeira que volta. E aí eu não quero ver nem o Ivan na minha frente. Porque imagina, eles vão chegar lá, né, que ele é meu mentor, eles vão lá, preste contas aí. Ah, mas não tive tempo, tive que fazer doutorado, 4 anos. Com 2 de mestrado, 6. Mais graduação, 4. 10, só 10 estudando, tive tempo. Não teve tempo? Você disse, passe para a esquerda. E aí? Passe para a direita. Entendem? Então, isso é verdade. Sim, seu discurso quer dizer o quê? Então, conclua. Qual a sua prioridade de vida hoje? Qual a sua prioridade? Se a sua prioridade não for Jesus, bote suas barbas de molho. Pode passar, mesmo que eu não chegue no final, mas eu quero falar de coração. Tudo que você for fazer a partir de amanhã de manhã até de noite, bote Jesus no meio. Vou fazer concurso, bote Jesus no meio. Não é para fazer você passar, não. Mas bote ele no meio. Eu vou no supermercado comprar um tomate, bote Jesus no meio. O seu projeto de vida tem que ter Jesus no meio. Senão, não anda, primeiro. E segundo, você fica desconectado da espiritualidade superior. Meus amigos, a gente paga plano de saúde porque não é inteligente. Ó, tem médico desencarnado otorrino, cardiologista. Não, estou mentindo? Tem médico à vontade, mas não estou mentindo, não. É verdade. Em Goiás, quem conhece o espírito de Goiás sabe o que estou dizendo. Lá, plano de saúde, meu irmão, vai falir. Atendimento mediúnico, quem? Otorrino, atende mesmo, certo? O hospital aqui de Lauro de Freitas tem, vai chegar nesse nível. Então, olha que beleza, para que plano de saúde com tanto médico, enfermeiro desencarnado? Perceberam o que eu quero dizer? É uma brincadeirinha, mas é para a gente entender como a gente perde tanta coisa boa quando só foca na matéria. Isso leva também ao suicídio, porque um dia que eu não puder ter, vou ficar frustrado, gera melancolia, a primeira fase, depressão é a segunda, e aí, a depender da situação, suicídio, a última opção, não é? Mas avancemos. Aí a gente começa o final da palestra, indo para o final, trazendo os antídotos, né, o tratamento para as pessoas que pensam em cometer o suicídio. Me desculpe, o texto está enorme, mas não quis tirar nenhuma frase para virar para outro texto, para não perder o raciocínio. Filomeno Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, sugere tratamento para essas pessoas. Quais? Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, uma. Veja em que área da casa isso funciona. MMV é atendimento fraterno. Sugerir-lhes dar-lhes um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Tradução, milagre. Espírita não crê em milagre. É transformação, é pelas lágrimas mesmo. Estimular a valorização pessoal. E aí eu tenho que abrir um parênteses rápido. Não sei se vocês já constataram isso. Isso é geral, aí não tem exceção, não. Todos nós, uns menos e outros mais, está indo para um caminho equivocado da autocondenação, autossabotagem e autopunição. O discurso da vitimização já está aí, mas da autocondenação, não. É que eu sou assim. Eu sou imperfeito porque eu sou assim. Eu erro mesmo. Autocondenação. Se sabota. O que é sabotar? Amanhã eu prometo, não vou torcer para o Bahia. Aí quando chega na hora do jogo, Bahia. Autocondenação. Porque não tem firmeza, não tem fé, não tem força, não tem coragem, não tem base. Então não prometam, façam um projeto, eu vou me esforçar, reconhece o espírita pelo esforço que faz para se transformar. Então, autocondenação, ficar se punindo, saia dessa condição. Eu conversava com alguém aqui, não sei se mandou, não sei, alguém conversava hoje aqui. Nós somos filhos de Deus. Peixinho fala uma coisa muito interessante. Em essência, nós somos perfeitos. Não. Depois de Deus, o que é que tem de mais perfeito no universo? O Espírito. Agora, do ponto de vista de comportamento, estamos em processo evolutivo. Então, nós não somos, desculpa o termo forte, tá? Nós não somos podridão, não. Nós somos luz, criatura. Temos coisa boa. Não somos perfeitos. Então, como diz ainda a irmã, não vamos ter neurose de santificação. Eu já não faço isso, mas ainda faço isso, estou melhorando, sabe? Vamos começar a valorizar o que você conquistou de bom. Todo mundo que está aqui tem coisa boa, já passaram por dificuldade, estão aqui de pé. Então, vamos valorizar essas coisas. Vamos sair, eu vou falar disso no próximo parágrafo, não agora, antes de terminar. Vamos tirar as pessoas tóxicas da nossa vida
Isso não é falta de caridade, não. Eu estou com uma pessoa que só fala em miséria e morte e assassinato, uma pessoa que só tem discurso para trás, eu tenho que andar com essa pessoa onde é que está escrito. Eu tenho que ter compaixão, indulgência, amor, mas eu tenho que andar, nem que seja sozinho comigo mesmo. Ah, mas Eusébio, peraí, então você está contrariando a lei de sociedade. De um momento lá na lei de sociedade está dizendo que eu tenho que andar com pessoas tóxicas. Pessoas que só nos puxam para trás, só nos obriga a ser aquilo que a gente não é, que é incapaz de compreender quando eu estou chorando, fica preocupado se eu estou com barriguinha, que eu estou mesmo, né? Então, só essa preocupação da pessoa, entendem? Então, está na hora de começar o processo de seleção natural das suas relações interpessoais. Porque, como diz Albert Schweitzer, é outro discurso meu, né, repetitivo, mas importante, todos nós vivemos juntos, mas no fim morreremos separados. No máximo que as pessoas vão fazer, esposa, filho, oh, eu amava, mas quem foi você. Ninguém vai por você. Então, não é ser egoísta, mas se amar, auto-amor, autovalorização. Isso tudo combate a autocondenação, sabe? A autossabotagem, que agora virou uma coqueluche isso. E isso gera suicídio. Porque se eu não valho nada, e ninguém reforça que eu valho alguma coisa, só reforça que eu não presto, porque isso é horrível. Se passar, Nivan, eu peço perdão a você, 5 minutinhos a mais. Veja bem, eu brinco muito isso, mas é uma verdade. Eu conheço uma pessoa, vou brincar com o Manu aqui. Manu, por algum motivo qualquer, cometeu um erro. E aí eu digo, Anivan, você conhece o Manu? É aquela Manu, menino, não vale nada. Fez aquilo ali. Quando eu encontro o Manu, em vez de dizer para ela, Manu, tudo bem? Aliás, eu quero agradecer a pessoa maravilhosa, me atendeu muito bem, ótimas relações públicas. Aí eu digo, Manu, como é que tá? Menina, você lembra quando você fez a coisa errada? Quer dizer, ela está querendo esquecer do que fez, você lembra todo dia. Eu quero essa pessoa do meu lado, Deus que me livre. Entendeu? Então, essa é a pessoa tóxica. Segundo Joana de Anjos nos fala, e Emmanuel também. É uma pessoa que toda vez que me vê, só lembra do que eu fiz errado. Eusébio é aquele que perdeu o pênalti. Já que eu falei de futebol, né? É aquele que, sim, o que eu fiz de bom, ninguém lembra. Então, é isso que é pessoa tóxica. E se você é isso, repense também. Porque aí agora você vai entender por que as pessoas se afastam de você. Não é? Mas ele continua aqui, Filomeno, na terapia. Acender uma luz no túnel do seu desespero, da pessoa que está, né, querendo se suicidar, entre outros recursos. Tudo isso constitui terapia preventiva, que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas espirituais, nos passes, na água fluidificada, eu aqui quero consertar, água magnetizada, dentre outros. Avancemos. Vou tornar agora uma narrativa, tá? Não explicação. Emmanuel também vai propor uma profilaxia para se evitar o suicídio. Quando você estiver atendendo alguém pelo atendimento fraterno, conto com o evangelho, alguém sentou para conversar com você, sugira a visita a um hospital, onde essa pessoa consiga avaliar as vantagens que ela tem em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Quando eu estava na FEB, em 2009, eu fui acometido de uma situação de saúde muito grave. Quase eu vou. Vocês terem uma ideia, meu CD chegou a 20, CD4. Quase eu vou. Certo? Depois descobri que foi por conta do trabalho que a obsessão me pegou mesmo. Foi uma briga braba. Resumindo, quem foi que esteve lá para me visitar? O pessoal da FEB, alguns, mas pessoas que eu nunca imaginava, de Afonso do Espírito Santo esteve lá. Familiar nenhum. Eu quero confessar isso para vocês, nenhum. Mas o pessoal que trabalhou em Santa Amaro, né? O pessoal de Cachoeira, Vitória da Conquista, Planalto, que depois de Conquista, que eu implantei, todo mundo foi lá. Por isso que eu digo a você, que você foi um dos mediúnicos lá que vocês nem imaginam. Então, moral da história, nesse período que eu estava lá, eu ouvia relatos de pessoas desesperadas, sem perspectiva de vida, e eu estava sem andar. Eu fiquei paralisado da perna esquerda. Ninguém descobriu nunca até hoje que eu tive. Eu sei depois o que foi, mas os médicos não descobriram. Quando eu estava no corredor com o fisioterapeuta, fazendo um trabalho, se eu tiver tempo, falo no final, senão deixo para depois, caso eu volte. Então, quando eu estava andando pelo corredor, Eusébio, não estou fazendo comercial de caridade não se divulga, mas eu falava para as pessoas que estavam sofrendo, andando também comigo ali no corredor, força, irmão, eu aqui, ó, bora ver quem ganha, quem vai andar primeiro. Foi a forma que eu encontrei de esquecer que eu estava com aperto para ajudar outras pessoas. Então, às vezes, é preciso que você exercite calar sua dor, calar sua lágrima, para poder secar dos outros. Depois você chora com a beleza, né? Mas engula o seu choro, sabe? Engula. Ou chore junto. Mas não chore com desespero. Chore com vitória no bem.
essa pessoa, se aprender a fazer isso, vai entender que a dor dela não é nem maior nem menor, porque cada um sabe a dor, já que você gosta de música, e eu também, cada um sabe a dor e o prazer de ser o que é, né? Cada um tem sua dor. Se eu for perguntar aqui a dor de cada um uma dor maior do que a outra. Mas a dor, ela é passageira. Lembra? A dor só aparece quando eu erro. Se eu não erro, a dor não aparece. Simples assim, teoricamente, né? Avancemos. Então, ainda na prevenção, Emmanuel vai dizer, a prece, eu não podia deixar de falar hoje, é de valor inestimável para os que sofrem. Devemos orar sempre que estivermos diante do desafio existencial, sempre que formos atingidos pelas provações da vida. Aqui só é mesmo terapêutico. Nesse sentido, o espírito suicida, que está aqui conosco também hoje, ou alguém que queira fugir da vida, independentemente das causas geradoras do seu sofrimento, deve buscar conforto espiritual na prece. E aí, a única coisa que eu quero dizer aí desse slide é o seguinte: se a gente já repetiu isso que eu vou falar aqui, não façamos mais. Eu não faço mais. Se suicidou foi o Eusé, menino era espírita. Ele teve coisa. Quem é você para julgar a criatura? Eu, como médium sensível, recebi presidência em espírita falido. Não foi nenhuma das duas vezes lá no céu. Veio por mim. Presidente dizendo, diga a minha mulher esposa, você conhece, pode nem dar o nome. Diga a minha esposa que não é nada disso que eu dizia, por mim. Está lá também registrado, gravado, que é medium gravado, e escrita, espírita, presidente de casa espírita. E aí? E aí eu tenho que falar. Ele não gosta que eu fale, não, mas eu vou falar. Eu quero saber onde é que está escrito que 30 anos de doutrina lhe dá crédito para quê? A irmã Cidufo diz assim, ó, se você abrir a boca e dizer, eu tenho 40 anos, se aposente, debaixa na carteira. Não é. Porque não é o tempo de doutrina que ele faz superior, não. Às vezes, 1 minuto que a pessoa passou aqui fez muito mais do que você 30 anos. Então, ó, baixa a boca. Claro que experiência ajuda, né, de se merecer o esforço de 30 anos, mas isso não é credencial. Então, quem repita isso, desculpe, não está indo direitinho, não. Isso, por um lado, fortalece a credibilidade de receber um palestrante, por exemplo, que você não conhece, né? Para poder falar, isso é muito bom por esse ângulo. Mas, do ponto de vista moral, nem sempre tempo de doutrina é igual a tempo de moralidade. Muitas vezes, era melhor que você não fosse nem espírita, fosse espiritualista, que funcionaria bem melhor. Né? Era o que eu tinha que dizer. Pode passar. E aí eu termino, aí eu pesquei mesmo, viu, da internet, passei 5 minutos, não foi? Não passei, não? Ah, estou dentro do tempo, é? Milagre! Brincadeirinha. É, né? Veja bem, eu tirei da internet, não quis editar, então eu não sou autor desse conteúdo. E lá, essas 2 frases, para mim, foram importantes, de Sim Wirren e Augusto Cury. O suicida, ele não é covarde. Eu queria dizer a vocês, meus irmãos desencarnados que estão aqui, vocês não são covardes. Apenas foi alguém que não encontrou outro modo para matar uma dor que eu matava todos os dias. E Augusto Cury vai dizer, nunca despreze as pessoas deprimidas. Depressão é o último estágio da dor humana, e eu completo, vírgula, cujo final pode ser o suicídio. Então, nessa manhã que a gente teve aqui, a gente teve esse objetivo de demonstrar, através da codificação do Evangelho, que a gente deve entender o suicídio, portanto, como algo muito sério, muito grave, de doença de saúde pública, como a gente pontuou com os dados do Conselho Federal de Medicina, é grave. 81% estou repetindo porque chegou pessoas depois, 81% de jovens que se mataram na faixa etária de 15 a 29 anos em um ano no Brasil é muito grande. 43% em 10 anos, 200% numa década, é grave. 40 milhões de jovens se mataram ano passado no mundo, isso é sério. Então, eu felicito, por fim, o trabalho de vocês. Continuem. Me desculpe a ousadia de dizer o que vocês deviam fazer em suas casas, mas eu retomo o discurso de dizer, reconfigure as doutrinárias para a doutrinária de consolo, menos teoria, mais prática, sabe? Mais evangelho, para aproximar o povo. Eu não fiz essa análise, estou chutando aqui, se eu estiver errado, depois eu venho e me conserto. Eu penso que a maioria dos que estão se matando são pobres, pretos da periferia. Tem ricos que estão se matando também, mas é porque vergonha, porque ficou pobre, alguma coisa assim dessa linha, muito séria. Mas a maioria dos que se suicidam são pobres. São pessoas que não justifica socialmente fazer isso, não justifica, mas talvez não quiserem ter acesso à informação,
não quiseram ter acesso à cultura, ou não acharam que fizesse isso, ou explicasse de uma forma melhor. E eu repito, né, tirando onda não, mas o Espiritismo é a única que explica. É a única que prova, através da ciência, o que é o mundo espiritual, de onde viemos, porque aqui estamos, e o que é que acontece com quem comete essa ação infeliz. Mas a vocês todos, eu desejo muita paz, uma ótima semana de trabalho, e que a gente possa, ao final do próximo sábado ou domingo, a gente possa concluir esse trabalho, na certeza de que valeu a pena esse evento. Muita paz, muito obrigado.